Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Cida, este podcast feito com muito amor e carinho para você, cidadã de Cidelândia, e para quem está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. E hoje, estamos aqui com um convidado extremamente especial, ele que é uma peça fundamental da nossa cidade, dedicado à fé, aos estudos e ao cuidado do nosso povo. Estamos aqui com o Padre Cícero Marcelino de Mello, mais conhecido como Padre Cícero. Seja bem-vindo, Padre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um bom trabalho. Obrigada, Padre. É uma honra recebê-lo aqui conosco e eu posso até falar que é uma satisfação pessoal. O senhor, a quem eu tenho muito respeito, muito carinho e por ter tido um contato com o senhor na época da escola, Luiz Amorim, tive a honra de tê-lo como diretor da escola e com certeza eu posso falar que o senhor tem participação da minha formação profissional e como pessoa também. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, honra para mim, no momento desse, poder não somente realizar o encontro, mas também expressar alguma coisa que a gente possa também dialogar com os outros, de modo especial, com aqueles que nos conhecem, ou também não, com aqueles que ainda não nos conhecem. Uma poesia, né? Até mesmo porque eu ainda não o conheço. E juntamente com as pessoas que não conhecem o Padre Cícero, hoje vamos conhecer um pouquinho sobre essa pessoa tão importante para a cidade de Cidelândia, que, como eu já falei, que eu não conheço, mas são tantas as coisas boas que eu já ouvi falar do Senhor, que eu estou curiosíssima para saber um pouco mais. Paro. Antes de tudo, antes da batina, dos estudos, das missas, quem é o senhor? Quem é um homem chamado Cícero Marcelino de Mello? Como o senhor se define como pessoa, como ser humano? Como foi o início da sua história? Conta pra gente. Bem, é uma pergunta difícil, porque aqui envolve a antropologia, envolve também a psicologia, mas eu posso dizer que eu sou filho de um paraibano, Amaro Marcelino de Mello, e de uma cearense, Alice Leopoldina da Conceição. Eu nasci no estado de Alagoas, sou da cidade de Mata Grande, e fiquei no estado de Alagoas até 5 anos, 5 a 6 anos. E depois meus pais vieram para o Maranhão e estou até hoje. Muito bem. E como foi a sua infância? Como foi a infância até chegar aqui? Essa história é longa, né? Vamos passar um resumo. Porque minha família, em 66, ela foi para o Goiás, e hoje é Tocantins, Araguaína. Depois eu retornei, em 69, eu retornei para o Maranhão. Eu digo para o Maranhão porque foi mesmo para o Maranhão, não foi ao Maranhão, para o Maranhão. E permaneci no seminário por 8 anos, estudando em Carolina. Depois fui a Fortaleza, onde eu passei mais 6 anos para fazer cursos superiores. Certo. E como foi o seu chamado, padre, quando o senhor sentiu no coração que ia ser um sacerdote, um padre no futuro? Esse chamado assim propriamente ao sacerdócio é um pouco difícil ainda de ser. Eu posso dizer para vocês e ao público que desde criança, desde 4, 5 anos, eu já era apaixonado pela pessoa de Deus. Aquilo que eu sinto hoje, com a idade que eu tenho, eu já sentia antes. Agora, definir como viver esse mistério de Deus como sacerdote hoje, não era uma coisa que eu pensasse antes. Mas a intimidade com Deus sempre procurei. Nunca vi de perto a vida do sacerdote. Mas depois, com 8, 10 anos, eu comecei a sentir a necessidade de procurar o seminário, que era uma coisa complicada, não era fácil naquele tempo, para eu estudar para o sacerdócio. Entendi, excelente, pode. Eu não sabia que era assim. E como foi a chegada do senhor aqui em Cidelândia? Como foi e o que mais lhe marcou nesse nosso povo aqui de Cidelândia, que o senhor chegou? E qual ano que o senhor chegou aqui em Cidelândia? Eu tomei posse da paróquia
no dia 24 de dezembro de 84. Logo em seguida saí, fui a Fortaleza, depois fui fora, estava fazendo psicologia clínica, fui concluir o curso de psicologia. E quando foi no início de fevereiro de 85, eu retornei a Cidelândia. Não foi fácil. Eu estava chegando de Carolina, já tinha 5 anos de sacerdote. Carolina tem um outro patamar, era uma cidade aqui bem evoluída, em alguns pontos mais do que Imperatriz, mas Cidelândia era uma cidade que era um lugar que estava começando, não era cidade ainda. O processo de cidade aconteceu depois. Não foi fácil, porque a gente tinha tudo, tinha uma população grande, uma população simples, muito boa, mas a pobreza nossa era muito grande em termos de variedade, porque naquele tempo também era próprio, não tinha muita coisa. A gente vivia só com arroz, o feijão, e ali a gente ia o dia a dia, procurando escapar como era possível. Não foi fácil. E depois também a cultura e a civilização de Cidelândia. Era um povo ainda com outros parâmetros e não foi tão fácil. Para mim foi um desafio, eu digo para vocês. Em alguns momentos eu me atrapalhei. E atrapalhei também alguém. No entanto, pela bondade deles, pela abertura e receptividade que eles tiveram com a gente, isso foi se tornando fácil e foi amadurecendo aos poucos. Mas eu digo para vocês que não foi tão simples. Foi complicado. Na época, tudo mais difícil, né? Também a cidade iniciando, assim, imagina que não tenha sido fácil para o senhor, não. Mas essa época, assim que o senhor chegou aqui, o que mais lhe marcou mesmo, assim, nas pessoas, quando o senhor chegou e olhou a situação de todo mundo, o que mais lhe marcou? Gente de todas as procedências do Maranhão. Um povo muito bom, mas um povo muito carente de educação, a formação, mas um povo receptivo, um povo fácil de lidar, porém com as características próprias do tempo. E não era tão simples para a gente ter uma abertura com eles, porque eu fui muito bem recebido, mas em determinados momentos eu não sabia como lidar com eles. Eu parava porque eu não sabia. Então, precisei parar em alguns momentos e ter paciência, porque a maturidade foi um processo muito lento, onde a igreja era muito cheia, era sempre lotada, mas um povo ainda sem muito traquejo cultural e de educação. Era muito complicado. Padre, que o senhor é uma figura muito presente na cidade, nós já sabemos. Mas como o senhor concilia ser esse líder espiritual aqui em Cidelândia? Como é conciliar? Nesse ponto aqui não tive dificuldade. Pelo contrário, foi muito bom para mim, a receptividade deles foi muito grande. Agora, como a gente fazer uma abertura para o trabalho educacional? Não havia o trabalho da leitura, da educação, da escola, não havia. Sim. Então o conhecimento educacional, no sentido de escola, era muito, muito carente. Mas era um povo que tinha desejo de aprender, de aproveitar alguma coisa. E como eu sempre tive muito desejo de viver com o povo de uma maneira espiritual e de uma maneira cultural, porque para mim a vida humana não pode acontecer se não tem trabalho, se não tem educação e se não tem receptividade no dar-se um ao outro, a gente não pode acontecer como ser humano. Então foi fácil. Mesmo havendo alguma dificuldade do lado deles, e também do meu lado também, mas tinha um espaço que dava da gente caminhar com uma certa abertura, porque eles todos estavam presentes, sempre estavam comigo, sempre, sempre, sempre. Padre, a gente sabe que o senhor tem uma trajetória impressionante nos estudos, que são 6 graduações, 11 pós-graduações e um mestrado. Fora que ainda é autor de vários livros, né? Um verdadeiro apaixonado pelo saber. E o senhor já tinha até falado, né? Que no outro dia o senhor é formado em psicologia, literatura, Filosofia, história e teologia. Inclusive, eu fiquei sabendo que o senhor tem uma biblioteca, assim, de se apaixonar, né? A Tainara estava me contando e ela me contou como que era a estrutura lá e eu fiquei imaginando na minha cabeça, né?
uma coisa muito interessante, né, para a cidade de Cidelândia. Eu nunca vi ninguém ter esse nível de livros em uma casa, igual o senhor tem. Eu fiquei impressionada. Inclusive, vai aparecer na tela para vocês aí. Eu tirei algumas fotos, né, da biblioteca do senhor, que eu confesso que eu fiquei impressionada. Eu amo muito os livros, eu gosto muito de ler. Hoje eu não leio tanto, porque eu não tenho o mesmo tempo que eu tinha quando eu era estudante, mas eu gosto muito. E eu tive a honra, né, de ser presenteada com 2 livros. Esse aqui já foi lançado, né? Terceira edição. Terceira edição, que é Becos da Vida. E esse aqui é Será lançado no Salip. em setembro. Setembro, né? Salip é Imperatriz. Imperatriz. Feira do Livro. Feira do Livro. Organizado pela Academia de Letras de Imperatriz. Sim. Padre, eu queria que o senhor faça um pouquinho, só um breve sobre o Becos da Vida. Uma breve introduçãozinha. Resuminho assim, Não dá de resumir para propriamente deixar os convidados curiosos. é poesia. E o leitor sabe que poesia, cada texto é uma história própria. No entanto, Becos da Vida são mesmo becos, os quais nós encontramos e adentramos e fazemos isso com uma certa liberdade e também com autoridade. Quando isso ocorre, a gente se sente bem e vê que anda, de certa maneira, com liberdade, não de uma maneira condicional, mas buscando cada vez mais entender e enxergar caminhos, aqueles que já são feitos, aqueles que estão se fazendo, ou aqueles que estão emperricados, talvez, quem sabe. Mas Becos da Vida se presta para isso. Interessante. Padre, e se alguém quiser adquirir Becos da Vida, consegue? Como que faz? Ou não está disponível para ver? Eu tenho alguns exemplares em casa. Ah, Excelente. E Passagem Silenciosa. Passagem Silenciosa a gente não pode abrir mão agora, né? Tem que esperar ser lançado em setembro o lançamento. Então, para quem tá curioso aí, tem que aguardar e lá sozinho, né? Pistolinhas. Padre, com tanta formação, qual dessas que o senhor citou mais o coração bate mais forte? Será que é literatura? Sou muito apaixonado por literatura, mas espiritualidade também. Sim. Como religioso, a Bíblia, o sentido bíblico também para mim é muito forte. Não só uma interpretação paranética como nós temos, mas interpretação também exegética. Quando você volta para o texto que analisa de uma maneira mais adentrada, você percebe muito de perto o significado das palavras, que muitas vezes, como nós olhamos, não é o que nós entendemos. Como nós entendemos, não é o que nós olhamos. Porque a palavra de Deus vem através da vivência humana afetiva, mas também vem através do sentido espiritual, como Deus se manifesta para nós, e a abertura que nós damos a esse texto. Mas aqui também não quero esquecer a literatura. Eu sou muito apaixonado por literatura, por história, e sem isso eu não posso viver. Eu tenho que ler permanentemente, ainda leio durante o mês, 2, 3 livros eu ainda consigo ler. Durante o dia, não muito porque eu atendo as pessoas, mas à noite eu passo entre 4 e 5 horas lendo. Nossa, excelente, quase. Eu confesso que eu acho que eu não leio meia hora. Mas você tem crianças, não? Quem criança não pode ler. Diferente, né, padre? Criança não pode ler a mãe parada. Né? Poxa, mãe, eu vai querer o livro para brincar, não? E, padre, talvez muita gente não saiba, mas o senhor teve um papel importante na política. O senhor foi candidato a prefeito, mas retirou a candidatura. Eu queria saber o porquê o senhor tomou essa decisão de retirar a candidatura. É muito fácil, né? Eu tinha muito desejo por causa da educação, porque a educação da nossa zona naquele momento, nós dependíamos muito de Imperatriz e infelizmente nós andávamos atrasados. Quando se falou sobre isso, eu tinha 2 pontos fundamentais. O primeiro era melhorar a educação em Cidanelli. Mas não era só isso. Aqueles alunos que terminassem o ensino médio serem apoiados em Imperatriz, onde eles cursariam a faculdade. Então, eu me iludi com isso também. Me encantei por isso. Mas quando eu fui ao bispo buscar carta de liberação, a minha pessoa para a candidatura e o trabalho político, eu vi que era difícil,
E eu senti muito de perto os sentimentos do Dom Afonso Felipe Gregory, que está nos céus. Ele disse para mim de uma maneira muito, muito forte: Cícero, para outra pessoa eu passaria isso com toda alegria, mas para ti eu vou passar com um coração cheio de lágrimas. E naquele momento eu estava diante dele, saí um pouco no andar superior de sua casa. Antes de sair para o segundo andar, eu pensei sobre aquilo. Eu voltei atrás: você não vai sofrer. Eu vim em Cidelândia, mesmo sabendo que eu estava em primeiro lugar entre os candidatos, os possíveis candidatos, que era o senhor Lisboa, era o Neto Teixeira e eu estava em primeiro lugar. Eu retirei. Embora foi muito difícil para convencer o povo de Cidelândia que eu deveria ficar fora, não foi fácil. Foi uma noite de tortura ali no Coco Verde, era um clube que tinha em Cidelândia, do seu Valdeci. Nós passamos ali quase a noite toda, o povo sem querer abrir mão. E quando saí do Coco Verde, percebi que a praça praticamente estava cheia de gente chorando. E eu também estava muito angustiado. Mas foi preciso. E logo depois que o senhor retirou a candidatura, o senhor assumiu um papel importantíssimo, que foi ser secretário de Educação do município. Sim, aqui já foi um passo. Depois, nós fomos ajudar o senhor Lisboa Sim. ao seu trabalho político. Fomos vitoriosos, mas eu nunca pedi lugar para ele, não. Dizer que fui dado, depois muita gente da educação me aconselhou, eu fiquei só por 6 meses. Eu vi que não dava de trabalhar com a educação como a gente esperava. Então eu achei melhor dar um não para que outra pessoa continuasse o trabalho, e eu continuei simplesmente com a educação do Estado. Entendi. Entendi, Gabi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre família e missão. Em tempos tão difíceis, o padre, o que o senhor acredita que mantém uma família unida e firme na fé? E aqui precisam muitos elementos. A formação humana e familiar são fundamentais. Onde o pai e a mãe não se entendem, os filhos não poderão crescer, infelizmente. Um ser humano pensar em crescer fora do sentimento familiar, fora da vida religiosa, fora da obediência, é muito complicado. Por quê? O ser humano é um complexo. Ele precisa do lado externo, mas também precisa da estrutura religiosa, da estrutura familiar, das orientações dos pais, além da vida regular na escola. Sem esse contexto, nós não podemos esperar o ser humano que seja satisfatório como pessoa, nem na sociedade e nem na família, e menos na igreja. Não podemos. Eu concordo, padre. É sobre exemplo mesmo de casa, né? Posso fazer aqui para os filhos. Vivemos tempos difíceis também, né, padre? De pessoas, é verdade, dificílimos. Muitos medos, conflitos, ansiedade, né? Qual é o papel, na verdade? Qual o papel da igreja nesse momento de acolhimento para essas pessoas que passam por esses momentos assim? É complexo. Eu não posso dar uma resposta categórica, mas a gente pode apontar alguns horizontes que nos ajudarão. Em primeiro lugar, deixe-me voltar à vida familiar do pai e da mãe, onde nós temos um pai e uma mãe que estão juntos e batalham juntos para a vivência deles dois e a formação dos filhos. A gente consegue resultados. Mas não só isso, não basta. Nós precisamos da formação acadêmica, porque a formação acadêmica, ela nos estrutura e nos orienta para um trabalho futuro, onde nós crescemos e nos sentimos mais autônomos, maduros, sem perder também esse relacionamento ou a inter-relação familiar. O outro ponto é a vida religiosa. Tudo vai bem, mas se o sentimento de Deus na família, no ser humano, no ser homem e no ser mulher, Deus não é visto como a pedra fundamental, é muito complicado e complexo. E eu, Cícero, acho difícil que haja uma família adulta fora disso. E, Pado, a juventude, tem mais essa nova geração, quantas vezes se sente perdida, né? E o que o senhor diria ao jovem que está distante da fé ou passando por momentos difíceis?
Meu amor, já que é difícil ter uma resposta. Aqui é complexo. Meu Deus, o que é que eu poderia dizer nesse momento? Porque muito jovem agora está passando por momentos difíceis, por exemplo, na escola, Maria. e está distante da fé. Eu entendo que você caminhar sozinho, você consegue até chegar a algum lugar, mas com a ajuda de outras pessoas, por exemplo, na igreja, a gente consegue chegar mais longe, entendeu? E para aquele jovem que está agora sem acreditar mesmo, né? Sem acreditar, passando momentos difíceis, distantes da fé, sem esperança, que o senhor deixaria uma mensagem para eles? Eu vou repetir algo que eu já disse. Onde o pai e a mãe estão unidos no trabalho e na vida familiar, tudo amadurece com mais facilidade. Se o pai e a mãe têm uma vida religiosa, que seja uma vida religiosa uníssona, isto é, estão no mesmo caminho, é mais fácil. Porque quando os pais estão juntos, não juntos fisicamente, mas os seus ideais, andam juntos e trabalham nessa mesma perspectiva, os filhos já admiram, e com mais facilidade, de modo especial na adolescência, os filhos serão, de maneira mais viável, ajudados. Quando o pai e a mãe são separados, e hoje de modo especial, nós encontramos uma galera muito grande, desculpa a palavra galera, uma porção muito grande de filhos e filhas são criados pelos avós, não conhecem o pai nem a mãe. Sabe que é o pai e a mãe, uma pessoa que não tem afeto do lado deles. Isso aqui se torna complicado. E para chegar também com essas criaturas a um sentimento religioso, eu não vou dizer que é impossível, mas é um trabalho árduo, mas é necessário. Porque onde existe a família, onde existe o sentimento religioso, tudo se torna mais fácil. Mesmo sabendo que essa fase, esse momento da adolescência para a juventude, é um momento delicado e de muitos questionamentos, não é fácil. De modo especial hoje, onde nós temos o celular à mão de cada aluno, de cada pessoa, né? Então tudo se torna mais complexo, porque o pai e a mãe dizem uma coisa, mas o celular tem outras coisas. E agora, como é que nós vamos amadurecer? Onde é que está a verdade? Na igreja? Na família? No celular? Na sociedade? Esse questionamento atrapalha e, de certa maneira, questiona também os pais, questiona os formadores, os educadores. A sociedade como um todo sofre com essa parcela, que é uma parcela desencantadora, de certa maneira, desestabiliza a vida familiar, religiosa e educacional. Aproveitando para falar sobre juventude, jovens, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem e também falasse o que o senhor deseja para o futuro dos jovens de Cidelândia. Eu vou dizer a mesma coisa que eu sempre desejei. Eu desejo a escola. Mas eu desejo também que o filho e a filha tenham um pai e uma mãe onde eles possam se abraçar e mostrarem a sua evolução humana afetiva, onde eles possam se sentir apoiados. O sentimento religioso, não para buscar solução, não, mas para procurar encontrar o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá de uma maneira gratuita a todo homem e a toda mulher, que com liberdade o procuram para o amor, para o encontro. E assim, que a sociedade tenha mais competência de ajudar, porque o jovem, ele precisa da sociedade. Ele nasce na sociedade, ele cresce na sociedade, ele estuda na sociedade. Na sociedade ele arranja o primeiro emprego, ele desenvolve, amadurece, e ali ele cresce e vai formando as famílias. E por isso a sociedade não se tornar mais adulta, madura, consciente e acolhedora, a juventude também deixava a desejar. Excelente, padre. E vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre a educação e o poder de saber, né? O senhor que é dedicado para os estudos, né? Como a gente falou, são 6 graduações, 11 pós-mestrados e um amor profundo pelos livros, né? E muitos jovens hoje, padre, ser desmotivados, né? Perdidos, sem expectativa de futuro. E o que o senhor diria sobre o papel da educação e da leitura na vida desses jovens? Como o estudo pode transformar a vida desses jovens, famílias, ou até transformar uma cidade inteira?
Qual recado você gostaria de deixar? Sem leitura não temos educação. Sem leitura nós não temos o prazer do ser humano como um todo. Sem leitura nós não encontramos o caminho. Educação não acontece sem leitura. É uma pena que hoje também, me desculpem meus colegas professores, que 90% dos professores também não leem. E percebe muito de perto. Até mesmo o próprio livro didático, material para o trabalho em sala de aula, nem sempre. Se daqui apesar de dizer isso para vocês, eu estou dizendo com a minha alma, estou dizendo contigo que eu conheço. Nem sempre os nossos colegas professores conhecem. E nós só passamos aquilo que nós temos. Aquilo que nós não temos, nós não passamos. Se você estuda, se você lê, se você trabalha, você pesquisa, você acompanha, você ausculta, você está perto, você contribui. Mas se você não passa pelos caminhos, e o nosso material indispensável é a liberdade, é o carinho, é a confiança, é o livro, e além do mais, o cuidar. Porque o ser humano, não somente a criança, o adolescente, o jovem, mas também nós da terceira idade, somos feitos e acompanhados no prazer do amor da vida pelo cuidar. Quando nós cuidamos, nós acreditamos e nós damos continuidade a essa sociedade nossa e tanto precisa para que possa se sentir também mais adulta, mais confiante e mais elaboradora da libertação que cada dia. Excelente, Padre. Que mensagem, que mensagem de poder. Padre Cícero Marcelino Velo, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muita entrega, muita sabedoria, muito obrigada mesmo. Uma honra recebê-lo aqui conosco. A sua presença nos encheu, eu particularmente me encheu de sabedoria mesmo. O senhor passou bastante coisa aqui. E cada palavra, com certeza que o senhor deixou para os jovens aí, certamente vai ficar marcado. E muito obrigada, Padre. Muito obrigada. Eu quero dizer também uma coisa. Eu quero agradecer a vocês. Eu não esperava que Cidelândia chegasse a esse trabalho agora, não. Eu não esperava, eu digo para vocês. Quando eu vi esse trabalho fora, a gente dizia convite para ir fora, mas ainda não dei de não. Aí não deu sim para alguém. E é um pouco complicado, eu sou um pouco atrasado. Eu sou livresco, quero dizer para vocês, acredito no trabalho. Um ser humano que não trabalha também, ele não pode produzir, não pode crescer, não pode sentir alegria, os seus valores. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse trabalho de vocês, de comunicação. Que Deus dê toda a saúde para você, toda a força. E eu posso dizer, o Gervásio está ali, ele sabe o quanto eu amo, mas se encontra pouco. Eu sinto falta dele, né? Mas vocês estão casados com os homens bons. Tenho muita confiança em vocês, que vocês irão crescer e oferecer também à sociedade. Filhos e filhas com carinho. Oi, amem. Não tenham medo dos desafios. Nós só crescemos com desafios. Quando não tem desafio, cresce. A gente se acomoda, achata. Não tenham medo, por exemplo, das dores da busca, porque às vezes a busca tem dores. Mas tenham confiança em vocês mesmos, em nosso Senhor Jesus Cristo, na possibilidade de melhorar. Que Deus continue abençoando, viu, Padre? Essa missão do Senhor, que na verdade eu estava aqui ouvindo o senhor falando, é muita sabedoria, realmente, que o Senhor passa para nós. E, principalmente, eu nunca tinha me encontrado com uma pessoa tão inteligente como o Senhor. O Senhor fala muito bem, as palavras saem da sua boca diferente de tudo que eu já ouvi. Que Deus continue abençoando, viu? É bondade de vocês. Eu desejo tudo de bom. Obrigado. Obrigada. E é isso. Esse é mais um episódio do Podicida. E semana que vem tem mais. Compartilha com quem você ama, segue a gente e um beijo e até a próxima. Tchau.